Hoje vamos gravar as lições bíblicas desse trimestre. O assunto é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. A nossa verdade prática nos fala: o sermão do monte, o sermão da montanha, né, revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A nossa leitura bíblica está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao 12. Eu vou ler o primeiro e a Miravinha vai ler o segundo. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A nossa introdução nos fala assim, ó. Nesse trimestre, iremos estudar o Sermão do Monte, também chamado Sermão da Montanha. Este sermão é considerado a alma do Evangelho. Este sermão nos revela a essência e a dimensão prática de um verdadeiro seguidor de Jesus. Podemos chamá-lo de espinha dorsal do cristianismo. Este ensinamento se volta totalmente para Deus. Também nos mostra o verdadeiro lado ético do reino de Deus, do reino de Jesus. Nos mostra o mandamento de Cristo. Que é? O amor. O amor. Esse é o mandamento de Cristo. E estes são os pilares da vida cristã: conhecer a Deus e obedecer. Amar a Deus e ao nosso próximo. É fácil amar o próximo? Não. Não, não é fácil. É fácil amar a Deus? É. Ele me dá tudo que eu preciso, então é fácil. Mateus 22, 37 a 40. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem tem amor, cumpriu a Bíblia. Quem ama, cumpriu a Bíblia. Assim, o Sermão do Monte, da montanha, é um convite para praticar o que Jesus nos ensinou. Porque quem ama, não mata. Não mata. Quem ama, não trai. fere. Quem ama, não deseja o mal ao próximo. Exatamente. E por aí vai, né? Exatamente. No primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. E o primeiro item, por que o nome Sermão do Monte? Este nome se deve porque esse sermão foi feito em um monte. Gente, não é uma montanha que Jesus subiu lá na montanha e ficava gritando. Não, é um monte. É um lugar mais alto. Um lugar mais alto, como um púlpito de igreja, como um palco, para que todos possam ver. Jesus se assentou no monte e assim podia ser visto por todos. Seria como nossos púlpitos que estão num plano um pouco mais alto. É aceito que este monte ficava perto de Cafarnaum. Jesus curou um leproso logo depois de descer do monte. Isso aqui é bom demais. Lucas 7:1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E ali curou um leproso. Você vê, estava próximo de Cafarnaum. Geograficamente, estava a 6 quilômetros no meio do mar da Galileia.
mais ou menos uns 13 quilômetros de Cafarnaum. É só para localizar onde Jesus estava, né? Neste monte foi que Jesus ensinou os seus discípulos. Mateus 5, 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Então, Jesus estava ensinando os seus discípulos, não só os 12 apóstolos, porque eram 12 apóstolos, mas nós também somos discípulos de Cristo e por isso também é para nós esse Sermão do Monte. Estava ensinando todos que estavam ali diante dele. Exatamente. E passa para nós também. O item 2 é a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos da Bíblia, o Sermão do Monte se inicia com as profecias sobre Jesus, que estão no Evangelho de Mateus, começando pela genealogia. Mateus está preocupado em mostrar para os judeus que Jesus é aquele que executou todas as profecias a respeito dele, que se confirmaram nele. A primeira é o nome e a função dele. Deus se está fazendo homem. Isaías 7,14, né? Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, esse nome Emanuel, ele chamava Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, mas não era para ser Emanuel? Essa é a função dele. Ele é o Deus conosco. Por isso, o anjo falou, o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. A segunda profecia, o nascimento em Belém, está lá em Miqueias 5:2. A terra do pão, que é Belém, onde Jesus disse ser o pão da vida, é aí que ele vai nascer. Mateus 6, 2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Meu amigo leu 6:2, mas é 2:6. Não sei se é a idade não, hein? É 2,6. Mateus 2,6. Depois também o chamado do Egito, está lá em Oséias 11:1. Mateus 2,15. E estava lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Vocês vejam como as profecias vão se confirmando? Oséias falou profetizou, do Egito chamarei meu filho. E Jesus foi para o Egito por causa de Herodes. E quando Herodes morreu, do Egito chamei o meu filho. Na outra profecia, o choro de Raquel pelos seus filhos, está lá em Jeremias 31:15. Mateus 2,18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Aqui está se referindo ao que Herodes fez, matando as crianças para tentar matar Jesus, que ele não conseguiu, porque eles fugiram. E também chamado de Nazareno. Bom, na Bíblia não está escrito será chamado Nazareno, mas Mateus vai utilizar um versículo, né, que Natanael fala. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Está lá em Isaías 5:2 e 3. Então, ele está dizendo que Jesus será chamado de Nazareno. E esse é o nome que ele foi chamado. Mateus 2,23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E João Batista, que veio antes de Jesus, é outra profecia que se cumpriu. João Batista é uma voz no deserto, está em Isaías 43. Mateus 3,3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E também outra profecia, vai ser uma grande luz, está em Isaías 9:2, e vai se cumprir em Jesus. Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz.
Aos que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Vocês vejam, todas essas profecias, elas se confirmaram, porque Mateus está preocupado em provar para os judeus que Jesus é o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. E essas profecias precedem os 5 grandes discursos do sermão, as bem-aventuranças. Nós somos sal e luz, somos sal da terra e luz do mundo. É isso que nós somos para a obra de Cristo. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e pisar e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando você vai chegando a São Paulo de noite, de longe você vê aquele clarão. Não dá para esconder uma cidade em cima de um monte, uma cidade edificada. E Jesus é o cumprimento da lei. Ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu a lei. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. E atos de justiça. Cristo fazia atos de justiça. Mateus 6, 3 e 4. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Isso é muito importante, Miralva. Isso é. Às vezes a pessoa ajuda alguém e passa o resto da vida falando: eu ajudei você, eu auxiliei você. Ou então passa dizendo para todo mundo que conhece: eu auxiliei, eu fiz. Isso está totalmente errado, porque a ideia é que você faça e fez, e acabou. E espere a sua recompensa de Espere a Deus. sua recompensa. O Sermão da Montanha deve ser compreendido e valorizado pela ótica de Jesus, chamar pessoas a viver uma nova vida no reino de Deus. No item 3, a quem se destina o Sermão da Montanha? Este sermão foi direcionado aos discípulos de Jesus e também para a multidão que estava naquele local. E também é direcionado a nós, nos nossos dias. Esse sermão aqui ele é muito atual. É um sermão muito, muito atual. Aliás, a Bíblia é atual. um livro atual. Nossa, a gente lê a Bíblia várias vezes e sempre acha coisas novas e ela é muito atual. E também é direcionado para todos os crentes em todas as épocas, todos aquele que nasceu de novo. É direcionado a mim, a você e a todos os Mas o crentes. que é nascer de novo, Thelma? É aceitar Jesus como Salvador e ter uma nova vida. Não basta dizer eu sou crente, tem que ter uma nova vida. Muito bem. No tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. No primeiro item, o que são as bem-aventuranças? Essa expressão bem-aventurados vem do grego makarioi, significa felizes. Quando eu falo eu sou bem-aventurado, quero dizer o quê? Eu sou feliz. Muito bem. E são felizes ou bem-aventurados os seguidores de Cristo. Eu sempre digo para os meus amigos, pensa num cara feliz. Sou eu. Tenho um casamento, uma esposa especial, que eu amo de paixão. 50 anos amando você, Miralva. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Exatamente, até aqui nos ajudou o Senhor. São felizes ou bem-aventurados os seguidores de Cristo, que estão debaixo da soberania e de domínio de Deus. São felizes no presente e seremos muito mais felizes no futuro. Aliás, só para lembrar, nós temos que viver o presente, o aqui e agora. Exatamente. Que ficou para trás, ficou para trás. Acabou. Porque quando formos embora daqui, nós vamos morar com Deus. Nós temos as promessas de Deus para nós. Assim devemos viver piedosamente, tendo bondade, desenvolvendo as virtudes do Sermão do Monte. Assim poderemos dizer que as bem-aventuranças são o resultado da nossa fidelidade em qualquer circunstância, porque não é só na saúde, na alegria, na fartura, nós
mas também quando vem a necessidade, quando chega a doença, nós temos que ser fiéis a Deus, mesmo assim. Devemos perseverar no caminho e participar das bênçãos divinas da salvação, para sermos bem-aventurados e felizes. Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nunca esteve tão próximo o tempo de Jesus voltar. E depois, se ele não voltar na minha geração, eu posso ir Eu posso ir ao encontro ao dele. encontro dele. Porque quem falece salvo já vai ao encontro de Deus. No item 2, o reino de Deus e seu caráter. O Evangelho de Mateus nos mostra a chegada do reino de Deus, a pregação de Jesus no Evangelho do Reino. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus veio e começou a pregar. É o início do Evangelho de Cristo. E ele vai nas sinagogas e prega a palavra de Deus e cura pessoas e mostra o poder de Deus. Porém, a pergunta é: o que é o reino de Deus, afinal? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente que vai brotando e se desenvolvendo. Eu tenho aqui uma horta pequena e tem um pomarzinho pequeno. E aí eu vou lá e planto uma semente, Minaldinha. E amanhã eu vou lá, o que eu vejo lá? Nada, só a terra mexida. Só a terra mexida, porque a semente não brotou ainda. E eu volto no dia seguinte, o que eu vejo? Mesma coisa, nada. Mas um dia eu chego lá e tem uma baita de uma árvore dando frutos e animais se aninhando nos seus galhos. Esse é o reino de Deus. Ele cresce normalmente. Marcos 4, 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espigas. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegando a ceifa. A ceifa está próxima. Nós temos que se aproximar de Deus, porque não está fácil a vida na terra. Olha para essa guerra que está acontecendo, olha para tantas coisas, epidemias. Meu Deus, você está assustado? Estou. Eu também. Nós estamos inseguros. Inseguros. Porque tem Covid, tem essa nova Tem doença. dengue. Meu Deus do céu. Vamos se Tanta aproximar de coisa. Deus. O reino de Deus é presente e também é futuro. Porque agora, no presente, eu vivo o reino de Deus. Mas no futuro, eu vou viver eternamente com Deus. Essa é a minha esperança. E isso eu tenho certeza. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. É isso que ele está falando, que se ele expulsa os demônios pelo poder de Deus, o reino de Deus chegou a nós. Esta expressão reino de Deus nos remete à soberania e ao governo de Deus, porque é Deus que é o soberano. Todo reino tem um presidente, um rei, um primeiro-ministro, e para o reino de Deus é o próprio Deus, atuando em tudo e dirigindo todo o universo. Podemos destacar 4 pontos que se referem a esta expressão bíblica. O reino no coração. Onde está o reino de Deus? No coração. No meu coração. Tem que estar. Tem que estar no meu coração. Significa que um reinado que se desenvolve, que é um reinado que se desenvolve em nossos corações. Nós nos rendemos à soberania de Deus. Eu sempre falo: Deus, eu sou teu servo, estou aqui à tua disposição. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Está aqui no meu coração, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, porque no nós meu somos corpo. o quê? O templo do Espírito Santo. É
Outra coisa é a chegada do reino como salvação. Quando somos salvos, passamos por esta experiência. Desfrutamos de bênçãos muito especiais, bênçãos materiais e espirituais. Reconhecemos Deus e obedecemos. Quando eu me converti a Deus, lendo a palavra de Deus, puxa, minha vida deu uma guinada. Eu deixei a igreja que eu estava, porque eu não achava mais a igreja na Bíblia, e fui procurar uma nova igreja. Nós reconhecemos a Deus e obedecemos. Muito bem. 3. A igreja, é a expressão do reino de Deus. A igreja é constituída por pessoas que têm um coração regenerado, pessoas transformadas que reconhecem a Deus como soberano, obedecem a Deus. Ele é o soberano do reino. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16, 18. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão mexer com a igreja. Pode tentar proibir a igreja, como já fizeram, deixar a igreja fechada, mas a igreja de Cristo, que está em meu coração, ela vai continuar. Com máscara, sem máscara, reunidos ou online, de qualquer maneira, nós vamos continuar, em nome de Jesus. Amém. Toda a criação se volta ao Senhor. Teremos novos céus e nova terra. Isso nos mostra a dimensão do reino de Deus. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Amém. O item 3 aí, os súditos do reino de Deus. O Sermão do Monte nos mostra 8 qualidades dos súditos do reino de Deus, que somos nós. Nos mostra o caráter de súditos. O primeiro é quebrantamento. Nós teremos um coração quebrantado, um coração capaz de ouvir a voz de Deus. Outro, número 2, o choro. Nós somos sensíveis. Quantas vezes eu estou pregando na igreja e o Espírito Santo vem e eu começo a chorar, porque nós choramos. O choro é sensibilidade. Eu estou em contato com Deus. Mansidão. Nós teremos de ser mansos. Eu sei bem o que é isso. É. Porque uma vez eu fui citada como um exemplo de mansidão em pleno culto. E as pessoas me conheciam. A pessoa que citou disse assim: a irmã Miralva é um exemplo de mansidão. E eu não sabia onde me esconder. Porque, afinal, naquela época, eu não era nada mansa. Nem sabia o que era isso. Mas agora somos Mas, mansos. pela misericórdia Amém. de Deus, aprendi sobre mansidão. Amém. E eu disse naquele dia: eu quero ser essa mulher. Quero ser essa mulher. Né? Outra qualidade é a retidão. Justiça é uma qualidade fundamental. Ser justo. Não vou ganhar de ninguém, também não vou perder para ninguém. Vamos ser justos. Se é para perder, eu perco. Né? A misericórdia é outro. A misericórdia, nosso Deus é misericordioso. Nós temos de ser também. E o que é misericórdia? É você olhar para o seu próximo. Você tem dinheiro, tem fartura, e o seu irmão está passando necessidade, tem que ajudar. Não estou dizendo para você pegar seu dinheiro e distribuir, não. Mas faça uma obra, olhe para alguém que precisa, pergunte a Deus, quem eu posso ajudar hoje? E Ele vai te dar. E o sexto, a pureza. Nós temos que ser puros. Sétimo, pacificação. Nós devemos ser pacificadores. Está acontecendo um incêndio ali. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um balde de gasolina e jogar em cima. Onde quer que a gente esteja. Temos que ser pacificadores. Se é na escola, se é no trabalho, se é na igreja. Se é na igreja, temos que ser pacificadores. Não é para jogar um balde de gasolina, é para jogar um balde de água. É para dizer, gente, calma, vamos acertar isso aqui, vamos pacificar. 8. A perseguição por causa dos valores do reino. Nós seremos perseguidos por causa do reino de Deus. Estamos vivendo um hiato, um tempo onde não acontece nada. Mas daqui a pouco vai ter ditadores que vão dizer, não pode participar do reino de Deus. Não tem mais
E aí seremos perseguidos. É de se esperar que os súditos do reino também tenham essas qualidades, que manifestem essas qualidades espirituais em suas vidas. Sem essas qualidades, não podemos participar do reino, porque é isso que ele quer. Essa é a lei do reino. E é isso que nos diz João Batista. Mateus 3, 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que está dizendo aqui? Não seja um religioso. Não, é para viver a Bíblia. Ah, mas eu sou filho de Deus. Até das pedras Deus pode levantar filhos. Então é para você ser realmente um filho do reino. Um cristão Cristão verdadeiro. Se nós tivermos e praticarmos essas qualidades, seremos bem-aventurados, seremos felizes, seremos verdadeiramente felizes. O que você acha? Amém. Nós somos felizes. Amém. Eu sou muito feliz com você. No tópico 3, somos bem-aventurados. No primeiro item, a beatitude na vida dos salvos. O que significa beatitude? Felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna. Lá eu vou ter felicidade completa, porque vou estar próximo a Deus. Nós, os salvos em Cristo, devemos viver essa situação, ter esse estado permanente de felicidade com Deus. Esta é a mensagem do Sermão do Monte. Mesmo quando as coisas não se acham da maneira que a gente gostaria que fosse, né? Aqui teremos tribulações, lutas, dores, porém temos que permanecer fiéis a Deus. Isto é possível para os que vivem e desfrutam o favor de Deus. Ter uma vida coerente com a ética do reino. Eu sou um cristão, eu vou ter uma vida coerente com o que eu estou dizendo. Tem que ter humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza e purificação. Pacificação. É isso que nós temos que ter. É fácil ser humilde? Não. É difícil. Puxa vida. Qualquer coisinha que fazemos, não. Porque E quem disser que não é, já está mentindo. Exatamente. E temos que ter disposição para o perdão. Gente, o perdão é algo essencial na nossa vida. Mas você não sabe o que Eu não posso dizer que eu sou cristão, eu não aprendi a perdoar se eu não pratico isso. Porque o perdão de Deus, ele não é incondicional. Porque olha o que está escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Meu Deus, por que escreveram isso, domínio próprio, na Bíblia? É muito difícil. O cara vem, dá uma arriscada no seu carro, você desce. Ai, que peninha. É difícil. Temos que dizer, Deus, o carro é teu. Exatamente. O que tu quer fazer? Porque aqui fala fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é tudo isso aqui, é amor. Porque o amor, a consequência do amor é tudo isso aqui. Do amor, quem ama, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem bondade, tem mansidão, tem fé e tem o domínio próprio. Certeza, né? Precisamos ter. Precisamos ter. Eu tenho domínio próprio mais do que eu tinha antigamente. É possível nós termos uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Assim podemos agir de acordo com o fruto do Espírito, que é o amor. Todos que passaram pela experiência da salvação foram transformados pela palavra de Deus. Eu falo isso porque eu fui transformado pela palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso tudo a palavra de Deus faz conosco. Faz. O item 2, a prova do que o cristão é bem-aventurado. Uma prova de que somos bem-aventurados, felizes, não é a medida dos meus recursos financeiros. Isso não é felicidade.
nem por nossos bens acumulados. Puxa, tenho tantas casas, tantos carros. Isso não é felicidade. Esse tipo de felicidade é a que o mundo busca. É ter paz no Paz interior, interior. é ter paz aqui no casamento, Amém. é ter paz com os filhos, é ter paz no lar, Amém. na igreja, na sociedade. Porque a sociedade acha que ser feliz é ter dinheiro. Até fala, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Conversa mole. A felicidade que nós temos, o dinheiro não compra. O homem moderno está em busca de felicidade momentânea. Dinheiro, uma ambição desmedida. O rico é como a morte. Nunca se farta de ganhar dinheiro. A morte matou um monte de gente hoje. E amanhã Também. de novo, ela nunca está satisfeita. Então, o rico é a mesma coisa. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Poder, todos nós querem, sabe o que nós queremos? Poder. Todos querem dizer, sabe o quê? Sabe com quem você está falando? É isso que o homem moderno busca, poder. Para chegar num lugar e falar, sabe com quem você está falando? Uma vez alguém usou essa Você não sabe expressão. com quem você está falando. Exatamente. Uma vez alguém usou essa expressão comigo, eu falei, meu nome é Telmo, muito prazer em conhecer. Porém, felicidade bíblica é diferente. Quem é feliz biblicamente é diferente. Não ama seus inimigos, sabe por quê? Porque não tem inimigos. Embora a Bíblia diga para você amar seus inimigos, se tiver, ame-os. Mas o crente não devia ter inimigos. Não é maldizente, não fala mal dos outros. É tão fácil falar mal dos outros, né, meu? É só abrir a boca, né? Mesmo daqueles que falam mal dele, né? Não revida os que o maltratam e o perseguem. Ora por eles. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguirem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Amém? Mas eu tenho que orar pelos que me perseguem? Sim. Sim. É difícil, não é? É difícil. Mas é o que Deus manda fazer. O verdadeiro cristão pratica as 8 beatitudes do Sermão da Montanha. Vive uma nova dimensão espiritual em Cristo. Vive a bondade de Deus. Gálatas 2:20. Já estou crucificados com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você se morreria por alguém? Não, Nem que fosse seu amigo? não, nem filho, nem marido, ninguém. Exatamente. Mas Cristo morreu por nós. E nós éramos o quê? Pecadores. Pecadores. Não éramos merecedores disso. Mas ele morreu por nós para nos salvar. Conclusão. Nessa lição, iniciamos o estudo do Sermão da Montanha. Pudemos ver e aprender que esta é a nossa base ética. Aprendemos a ter uma atitude amorosa do cristão para Deus, para com seu próximo também. Se nós fizéssemos do Sermão do Monte o nosso objetivo de vida, não teríamos polêmicas. O que é polêmica? Eu falo de um jeito, ele fala do outro. Pronto. Mesmo biblicamente, aí começa uma discussão, gera uma polêmica e a amizade termina por causa de um assunto da Bíblia. Não teríamos discussões entre nós. Pelo contrário, você está certo. Não teríamos discussões teológicas sem importância. Eu dou aula de teologia. Os teólogos discutem, essa é a função deles, né? Mas eu não vou discutir a Bíblia na igreja, nada disso. Né? Só no curso de teologia. É filosofia. É filosofia. O propósito desse Sermão da Montanha é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém. E é isso que nós temos que ser. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta aula que nós pudemos aqui gravar, Pai. Que ela possa fazer o efeito que o Senhor quer que ela faça, Pai. Abençoa quem ouvir, para que possa, Senhor, aprender mais um pouco da tua palavra. É o que nós te pedimos. Assim como nós aprendemos, Pai, nós queremos que todos que vão ouvir aprendam também sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.